perceber, meus queridos amigos, que Jesus andou nessa terra, e quando ele andou na sua região, Jerusalém, Judeia, Israel, ali, aquela região, ele se deparou com muitos problemas. Na verdade, a terra estava cheia de problemas, cheia de dificuldades. A terra estava contaminada pelo pecado. E nos dias de hoje não é diferente. O pecado, ele tem assolado toda a terra. Nós tivemos uma noite ontem que não podemos dormir, com o barulho de carros, de motos, pessoas que com certeza não seguem o mesmo segmento na palavra de Deus e que muitas vezes passam a noite inteira nas ruas. Já durante o dia podem dormir, descansarem, e quem trabalha, quem é idoso, as crianças, este ser humano dominado pelo pecado, ele não tem reverência aos demais. E o ser humano muitas vezes tem este entendimento de que ele é o maior, ele é o capacitado para tal coisa, mas é Isaías, o livro do profeta Isaías, aleluia, capítulo de número 40, o versículo de número 15, diz a palavra do Senhor que o ser humano, ele é como uma gota de água num balde. Ora, se o ser humano imagina que é alguém forte e poderoso, e a Bíblia diz que ele é como uma gota de água num balde. E se você for no versículo 17, este é o 15, e o 17, a palavra de Deus continua dizendo, pelo profeta Isaías, no mesmo capítulo 40, que o ser humano, o homem, quando fala de ser humano, em primeiro lugar, se fala do homem, mas é toda a raça humana, traduzido, é nada. Deus diz que não é nada. Aleluia. E nós podemos confirmar isso, que realmente o ser humano não é nada. Mas as pessoas, com suas mentes entenebrecidas pelo pecado, pela desobediência a Deus, se acha importante, graduado de tal forma que não precisa da palavra de Deus. Mas, meus queridos, naqueles dias Jesus, amém, meu querido? Naqueles dias Jesus, andando naquela região, tantas necessidades, tantos problemas que haviam, e a Bíblia diz que ele curava, operava sinais, operava prodígios, maravilhas. E a palavra de Deus vai dizer aqui no livro de Marcos, livro de São Marcos, capítulo de número 5, nos diz a palavra do Senhor. Vou ler aqui esta leitura. E naquela noite, Jesus saiu com uma determinada viagem. É o que nós vamos ler agora. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias não podia alguém o segurar. Aleluia, muito vento. Nem com cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso, um momentinho, o vento não deixa, glória a Deus, e sendo muitas vezes preso com cadeias, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos caminhos, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus, logo de longe, o adorou. Amém. Até aqui.
Se os amigos quiserem ler depois, está em Marcos, livro de Marcos, capítulo de número 5, primeiro versículo em diante. Nós vemos aqui uma trajetória de Jesus, uma trajetória em que ele havia passado o dia operando sinais, curando, pregando a palavra, e já à tardinha ele segue em direção a Gadara, certamente impelido, é claro, pelo Espírito de Deus, porque ali havia uma grande necessidade. Ali estava aquele homem possesso de espíritos imundos, cadeias, grilhões, nada o podia segurar. Ele despedaçava tudo, fazia em migalhas, diz a palavra de Deus. E ele andava de dia e de noite, aleluia, pelos caminhos, pelos sepulcros, e se ferindo, se cortando com pedras. Meus queridos, é uma situação tremenda, de difícil para uma família. Uma família, imaginemos aqui, aleluia, o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus que liberta. Aleluia. A palavra de Deus que conforta e que consola. Mas o ser humano distanciado da palavra de Deus. O ser humano que tão somente diz que tem Deus. Aleluia, não será o suficiente. É necessário que verdadeiramente tenha Deus, começando por ouvir a voz da palavra, da mensagem, e aceitando Jesus como Salvador pessoal da sua alma. Jesus, ele tinha esta preocupação, e nesta preocupação ele palmilhou, caminhou, andou e viveu no meio da terra, pregando, se alimentando com os demais e anunciando o caminho para o céu. Aleluia! E a Bíblia diz que naquela noite, se nós voltarmos mais atrás, onde nós já lemos, Jesus ele havia enfrentado tempestades, como a Bíblia relata nos outros evangelhos de Lucas, e enfim. Então Jesus ele já havia enfrentado tempestade, ele já havia acalmado o mar que estava bravo. Aleluia! E ali ele chega na região, a região de Gadara, a região onde os espíritos imundos eles estavam acomodados naquele lugar. Como é que um espírito imundo ele fica acomodado, aleluia, em algum lugar ou na vida de alguém, ou em uma região, quando ali há as suas adorações, quando ali há um coração que não quer obedecer a palavra de Deus, não quer servir a Deus, porque servir a Deus não é eu dizer que tenho a Deus. Servir a Deus é eu viver a palavra de Deus. Servir a Deus é eu andar em conformidade com a palavra de Deus. Aleluia! E Jesus ele chega em Gadara, e aquele jovem, a Bíblia diz, amém? A Bíblia diz que aquele jovem, ele vivia nos sepulcros, nada podia o segurar, nada podia lhe prender, mas ali aparece o dono da vida, ali aparece Jesus de Nazaré, o libertador, ali aparece Jesus de Nazaré, aquele que tem em si poder para perdoar pecados, poder para sarar toda e qualquer enfermidade. Ali estava o rei, aleluia, o grande rei, aleluia, de Israel, o grande rei, aleluia, nos céus e na terra, aquele que é o Todo-Poderoso, a quem veio a esta terra pregar a palavra libertadora, a palavra da salvação, a palavra que cura, que restaura, e encaminha este ser humano em uma vida de gozo, em uma vida de paz. Ali estava Jesus, ele acaba de chegar em Gadara, e quando ele chega ali em Gadara, aleluia, ele é recepcionado, aleluia, nas margens, ali ainda na orla do mar, por alguém. Mas não foi, meus queridos, eu quero frisar
que não foi o presidente daquele país que foi receber a Jesus. Eu quero lhe mostrar que não foi, aleluia, os governadores da região que foram receber a Jesus, não foram os prefeitos, os ministros, aleluia, daquela região que foram a receber a Jesus, mas Jesus, ele teve uma recepção, aleluia, calorosa e respeituosa. Aleluia, porque assim, meus prezados, aonde Jesus está, aonde está a palavra de Deus, aleluia, aí os demônios tremem, aí os demônios, eles precisam obedecer, porque eles sabem que, como diz a palavra de Deus, Jesus, pelo sopro da sua boca, pode destruir todos os demônios, como também todas as plataformas infernais que habitam sobre a terra. Oh, aleluia! Este é o Deus poderoso a quem estou pregando. Este é o nome a quem Deus me ha enviado, aleluia, me ordenado a sair por as ruas, aleluia, por os lugares, a pregar e anunciar a sua paz, a alegria da palavra, a alegria do gozo de estar com Deus e a alegria da salvação para todos aqueles que recebem Jesus como Salvador. Gadara, um país, aleluia, uma região de Decápolis. Gadara, uma região onde não havia presença da palavra de Deus. Gadara, uma região idólatra. Gadara, uma região, aleluia, da desobediência. Isto é como nós vemos nos dias de hoje, meus queridos. Nós estamos num país que provavelmente desenvolvido, mas um país desenvolvido para a ganância do dinheiro, um país desenvolvido para as fábulas, um país desenvolvido para as mentiras, para os enganos, e até muitos já estão entrando no engano com a palavra de Deus. As pessoas não têm coragem de andar nas ruas e pregar a palavra de Deus. Há pouco eu estava pregando ali no terminal de ônibus e passou aí uma locomotiva de pessoas andando com um ramo verde nas costas. Mas não aparece um pregando a palavra de Deus. Eu pegar um galho de árvore e andar com ele nas costas é fácil. E mais tarde eu sair na mentira, na prostituição, no engano. E dizer que tenho a Deus e que tenho aí uma Semana Santa e que tenho A e que tenho B. Difícil é aceitar a Jesus como Salvador. Difícil é permanecer servindo a Deus, andando por meio desta palavra. Difícil é ter coragem, aleluia, de tomar uma decisão, de meditar na palavra de Deus. Difícil é ter coragem de servir a este Deus e aceitar a Cristo Jesus como Salvador, que é o dono do céu, é o dono de toda a existência na terra. Aleluia, mas o homem que é pó, muitas vezes se acha, balança o dedo quando vê nós pregando a palavra, meneia a cabeça, outro pisca o olho, aleluia. Mas quando vier o dia do Senhor, meus queridos, no dia do juízo final, estes mesmos que nós vemos meneando a cabeça, piscando o olho para a palavra de Deus, como ontem eu estava pregando ali, aleluia, no viaduto da São Bento, no centro de São Paulo, e na Praça da Sé, aleluia, no viaduto da Santa Efigênia, e as pessoas passavam, levantando o dedo e dando a língua para o meu lado. Aleluia, falta de Deus na vida, aleluia. Pessoas que viveram a vida largada da palavra de Deus, não conhecem a Deus e profanam a Deus até quando estamos pregando a palavra de Deus. Nós não temos nada, meus queridos, contra essas pessoas. A Bíblia diz que quando fizeste isso, a um destes pequeninos que creram em mim, é a Jesus que está fazendo.
Aqueles que estão dando o dedo, dando língua, eles estão dando para Jesus, porque aqui a palavra de Deus, ela é o próprio Deus. Aleluia! Mas nós sabemos que isto não é, aleluia, um espírito, é de Deus que habita nesta gente, mas é o espírito oposto, o espírito de Satanás. Ele não se conforma com a mensagem da palavra de Deus. Aleluia, ele leva as pessoas ao engano, à mentira, à profanação. E eles, como são seus servos, devem lhe obedecer. Se Satanás disser, dá o dedo para aquele pregador, ele é obrigado a dar, porque é quem ele está servindo. Se disser, pisca o olho e despreza o que ele está falando, essas pessoas são obrigadas a piscar, dar dedo, desprezar, porque ele não está sendo um servo de Deus e ele tem que obedecer ao seu Senhor. Aleluia, que é oposto à palavra de Deus. Aleluia. Mas ali em Gadara, meus queridos, estava alguém, o mesmo que está aqui, você não consegue enxergá-lo. Aleluia! Ele ali estava em pessoa física, e aqui ele está em espírito por meio da sua palavra. Vou provar para você, aleluia, que ele está aqui por meio da palavra. Se você tem uma Bíblia, aleluia, leia a palavra de Deus. Aleluia! João capítulo 8, o versículo de número 12. Aí você vai ver se ele está aqui ou se ele não está por meio da sua palavra. Mas ele é Espírito. Ele diz que os que ele vê em Espírito. Os que lhe adoram em Espírito. Os que lhe servem em Espírito. É necessário estar no Espírito de Deus para compreender as coisas de Deus. Eis aí uma prova daqueles que não estão com Deus, porque não compreende a palavra de Deus. A palavra de Deus aos seus ouvidos é uma zombaria. A palavra de Deus aos seus ouvidos é uma mentira. Aleluia! Esta semana eu estava olhando as mensagens do canal no YouTube, quando vimos uma mensagem em que uma pessoa escreveu uma mensagem, aleluia, brutalmente, aleluia, contra Deus, aleluia, afrontando a palavra de Deus e pensando que estava me afrontando. Mas a palavra de Deus ninguém afronta por muito tempo, meus queridos. Aleluia, quando chega a enfermidade, quando chega o câncer na vida de um ser humano, quando chega a diabetes sem controle, aleluia, quando chega a doença do coração, quando chega um infarto, então as pessoas aprendem o nome de Jesus e até procuram a igreja para receber oração. E outros são tão ignorantes espiritualmente falando que nenhuma igreja ainda não busca. E parte desta terra com toda a sua carga de pecado e desobediência à palavra de Deus. Oh, aleluia!